E é por isso que nós estamos aqui, porque a presença dele nos atrai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sente-se, meus irmãos, sente-se. Obrigado com o grupo de louvor. Glória a Deus. Igreja, orem por esse grupo de louvor. Orem por eles. Orem por cada membro, por cada componente desse grupo de louvor. Você não tem noção do quanto os músicos, os que louvam, os que tocam, são atacados, espiritualmente falando, na sua vida espiritual e na sua vida física. Orem por eles. Engrandeça o Senhor pela vida dos músicos da igreja e interceda pela vida deles. Coloque nas suas orações. Aleluia. Você pode ver aqui, são todos jovens, né? Tem um velhinho ali na bateria. Todos jovens e se dedicam, tiram um tempo da sua semana para estarem ensaiando, para tirarem as músicas e também para se consagrarem para estar aqui. Porque estar aqui não é simplesmente chegar e pegar o seu instrumento ou pegar o microfone e cantar. Precisa de um momento a sós com Deus para se consagrar, porque esse momento que nós vivemos aqui na igreja é uma batalha espiritual. Aleluia. E a Bíblia é muito clara, narrando de guerras, batalhas mesmo, que foram vencidas através do louvor. Aleluia. E eu tenho certeza que muitas batalhas são travadas e vencidas através desse momento em que nós acabamos de participar, do momento do louvor. Aleluia. Glória a Deus. Desde o momento que o pastor mencionou, que alguém perguntou um pouco mais sobre o meu testemunho, o pastor já manifestou para nós estarmos ministrando nessa noite um pouco do meu testemunho, e não posso negar isso, porque o que Deus fez na minha vida é motivo de agradecer todos os dias pela vida, pela saúde, por ter me salvado, me libertado, por estar aqui nessa igreja, por participar com essa igreja desse ministério. Louvo a Deus, já quero aproveitar a oportunidade, louvo a Deus pelos 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Meus pais já eram evangélicos, já pertenciam à Assembleia de Deus quando nasci, e tive esse privilégio de ter nascido num lar cristão, e tive o privilégio também, meus irmãos, de nunca ter me desviado dos caminhos do Senhor. E eu agradeço a Deus por isso, por Ele ter me preservado dentro da sua casa. Participei do grupo de crianças, do grupo... Na minha época não tinha grupo de adolescentes. Fomos direto para o grupo de jovens, né? Ali, pequenininho, magrinho naquela época. Já fui direto para o grupo de jovens. E não tinha voz para cantar a voz masculina. Cantava contralto mesmo, cantava a segunda voz. Mas estava ali. Participei muitos anos, irmãos, do círculo de oração feminino, com a minha mãe me levando, pequenininho, junto com ela para a oração. E nos congressos recitava poesias, canto desde pequeno. Minha mãe colocava o disco lá, o disco LP na época, né? Para eu ouvir, gravar e cantar na igreja. E como era muito pequenininho, os púlpitos de madeira, geralmente naquela época, colocavam uma cadeirinha e eu subia na cadeira e cantava e louvava o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo incentivo dos meus pais, da minha mãe. Meu pai, que já é falecido, sempre me incentivou a louvar ao Senhor. Minha mãe, com certeza, está assistindo lá na minha cidade natal, São Francisco do Sul, e já mando um beijo para ela. Minha mãe é poetisa, esteve aqui, né? Ficou aqui 42 dias, né? Aqui na cidade de Cocal do Sul, passou o Dia das Mães aqui, passou o seu aniversário também, que foi dia 14 de maio. Meus irmãos, eu vou falar nessa noite, aproveitar o meu testemunho de vida, e vou falar sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, que é a fragilidade da vida humana. A
fragilidade da vida humana. O quão frágil somos nós. O quão frágeis somos nós. A palavra de Deus, ela tem várias citações, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia do jeito que você está mesmo aí sentado e abrisse ela no Salmo de número 90, no Salmo 90, no versículo 5. Salmo de número 90, no versículo 5. Os jovens estão aí? Estão aí, né? Fiquem tranquilos hoje. Não vai ter barulho hoje. Ontem, irmãos, eu ministrei aqui para os jovens. E eu queria falar para eles sobre ansiedade. Foi o tema que Deus colocou no meu coração, ansiedade. E eu gostaria que eles sentissem um pouquinho do que é ter estresse e ansiedade. E eu introduzi falando bem baixinho, assim, tirei o microfone bem da boca e falando bem baixinho. E em dado momento, que eles estavam bem desapercebidos, eu trouxe um material bem pesado aqui. E em dado momento eu joguei com toda a força no chão e dei um grito aqui no microfone, e todos eles se assustaram ontem aqui. Quando isso acontece, os irmãos sabem, o coração acelera. E eu disse para eles: isso que vocês estão sentindo é estresse. E as pessoas que têm estresse sentem isso, essa palpitação, esse bater do coração rápido, esse susto, essa vontade de bater em alguém e não poder. 24 horas por dia, esse estresse. E aí eu estou dizendo para eles hoje: fiquem tranquilos, né? Hoje o tema não será esse. Hoje o tema será sobre a fragilidade da vida humana. Mas eu dei um susto bem grande neles ontem aqui, falando um pouquinho sobre estresse. O salmista, no Salmo de número 90, no versículo 5 em diante, vai dizer assim: Senhor, tu os carregas para longe como uma enchente. Eles, que somos nós, são como um sono. De manhã, eles são como a grama que cresce. Pela manhã ela floresce, cresce, à tarde é cortada e murcha. Pois somos consumidos por tua ira e pela tua cólera somos atribulados. Tu estabeleces as nossas iniquidades diante de ti, nossos pecados secretos à luz do teu semblante. Somos os dias que passam a tua ira. Passamos nossos anos como um conto que é contado. Os dias dos nossos anos são 70 anos. E se por acaso, por causa do vigor, chegam a 80 anos, mas toda a sua força é afã e tristeza, porque logo passam e voamos para longe. Quem conhece o poder da tua força? Assim, de acordo com o teu temor, também é a tua ira. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos aplicar os nossos corações e sermos sábios. O salmista aqui relata que a nossa vida é como um conto. E um conto, uma história, ela tem o início, ela tem o seu desenvolvimento, tem um meio e tem um fim. E quando a gente está contando uma história, um conto, parece que a gente se envolve naquilo, e quando chega no final, mas já acabou, foi tão rápido. E a vida é assim. A vida passa de uma forma tão rápida e tão ligeira. Eu quero, antes ainda de entrar no meu testemunho, ler em Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2. Diz assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. A sombra, ela só aparece em algumas ocasiões, quando tem uma luz forte, num dia ensolarado, mas de repente você não vê mais a sua sombra e ela desaparece.
Jó diz para nós que o ser humano é assim. Uma hora está aqui, de repente já não está mais. A vida humana é curta, como já falamos aqui, como a flor e como a relva. E é cercada de lutas, de problemas, de dificuldades. A vida é como o secar de um rio. No versículo 10 do mesmo capítulo de Jó, vai dizer isso. Um rio que a gente vê caudaloso, bonito, e de repente a gente olha, mas o rio não está mais da mesma forma, não está mais do mesmo jeito. E assim somos. O tempo vai passando, nós vamos mudando e nós vamos esvaindo a nossa vida, o nosso vigor vai passando e de repente a gente não vê mais o rio e o rio secou. Assim é a nossa vida. E o que? Qual é o inimigo, posso dizer assim, de todo ser humano? É a morte. A morte é o inimigo comum. Lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 15 e versículo 26. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 26. Vai dizer assim para nós o apóstolo Paulo: o último inimigo que será destruído é a morte. A morte é a última barreira para mim e para você. E eu, meus irmãos, estive bem próximo da morte. Bem próximo. Quando descobri que tinha um problema cardíaco, pincelei isso na quarta-feira passada. Meus irmãos, quando dos meus 18, 19 anos de idade, eu fui diagnosticado, já sabia que tinha pressão alta, hipertensão. E isso, uma das causas para a hipertensão é a genética. E pode ser de pai, pode ser de mãe. E no meu caso, é de pai e é de mãe. Meu pai faleceu com 60 anos de idade por problemas cardíacos, por problemas do coração. Meu pai faleceu em 2014. Minha mãe é hipertensa desde que eu conheço minha mãe. Ela toma muitos remédios para hipertensão e tem hipertensão. Minha avó, por parte de mãe, faleceu por problemas cardíacos. Então a genética não me favoreceu na questão cardíaca. E fui diagnosticado lá com 19, 20 anos. Fiz aquele mapa que você fica com 24 horas com aqueles aparelhos, você dorme com aquilo. E a minha média de pressão arterial era 16/11. Era a minha média de pressão. Normal, para mim, né, estava 16/11. O normal para todo ser humano é 12/8, né? Todos nós sabemos. Mas a minha média era 16/11, altíssima. Então o médico me receitou, à época, lá com 18, 19, 20 anos, me receitou remédios, né, diuréticos, para eu poder abaixar a pressão. Os diuréticos que ele me receitou não abaixaram a minha pressão. Ele foi aumentando a dosagem, até que chegou num remédio, que eu não lembro qual é, que quando eu tomei aquele remédio, eu não conseguia trabalhar, meus irmãos. Aquilo me derrubou de uma tal forma que eu não conseguia ir trabalhar, não conseguia produzir. E eu, por conta própria, não faça isso, parei de tomar os remédios. Parei. Isso aqui não me deixa trabalhar, eu não vou tomar mais. Não. Porque, irmãos, a hipertensão, e isso aqui eu vou abrir um parêntese agora, e eu vou dar um recado para quem tem hipertensão. Ela é uma doença silenciosa. Hoje eu sei que a única coisa que eu sentia à época, nesses 20 anos que fiquei sem tomar remédio, a única coisa diferente que eu sentia muita dor de cabeça. Mas eu achava, não, eu tenho problema de visão, de vista, né, não enxergo bem. Então é disso, é de dirigir, é de tentar forçar a vista, olhar uma partitura para tocar. Então é isso.
E eu achava que era isso. Hoje, eu sei que não era. Eu tomei muito remédio para dor de cabeça. Paracetamol não fazia mais efeito para mim. Então hoje eu vejo que a única reação que a hipertensão fez na minha vida, né, visível, foi a dor de cabeça. Mas de resto, trabalhava e fazia tudo normalmente. E eu fiquei, irmãos, esses 20 anos sem tomar remédio. Uma vez eu estava na casa de um pastor amigo meu, pastor Adilson, em Itajaí. Estava com a Mara, com os meninos, e nós estávamos cantando, tocando violão e cantando, e estava um ambiente muito gostoso naquela casa. Nós estávamos cantando hinos antigos, e de repente a irmã Ana, a esposa do irmão Adilson, ela disse: meu Deus, estou sentindo um negócio ruim, vou medir a minha pressão para ver. Ela pegou um aparelhinho de pulso, mediu a dela, daí outro mediu a dele e tal. Chegou na minha vez, a minha pressão estava 23/12, e eu não estava sentindo nada demais. Eu estava bem. Aí tinha um outro pastor do Rio de Janeiro que disse: meu Deus, 23/12, o que você está sentindo? Eu falei: não sinto nada. Não, tu vai ter que tomar um remédio. Eu disse: não vou tomar remédio nenhum, não. E foi aquela insistência. Colocaram um remédio debaixo da minha língua, ali em Itajaí. E depois daquele jantar, nós voltamos para casa em São Francisco. Eu voltei dirigindo. Irmãos, depois que colocaram aquele remédio debaixo da língua, eu acredito que a pressão baixou, mas para mim fez tão mal que eu vi a estrada fazendo assim na minha frente, assim, ó. E eu não queria dizer nada para Mara, e eu vim dirigindo assim, ó. Cheguei em casa pela misericórdia de Deus. Irmãos, nunca tomei remédio, nunca quis tomar remédio, nunca quis saber de pressão. E aí, em 2019, no final de 2019, começou a me dar uns problemas, uma taquicardia forte, o coração começou a bater, e depois ele se acalmava. Opa, eu comecei a desconfiar, não falei nada para Mara, né? E à noite eu não conseguia dormir. Se eu me deitasse, o coração não me deixava dormir, ele se inquietava, a taquicardia forte, e eu comecei a passar mal, e comecei a ter problemas mesmo de saúde, intestinais, muitos problemas. É que o motor, o coração, estava com problema, ele já estava dando sinais que ele não estava aguentando mais, e começou a prejudicar outros órgãos do meu corpo. Abriu uma fissura no meu pulmão, uma rachadura por dentro, e começou a vazar dali um líquido da pleura, e esse líquido começou a me deixar todo inchado. Eu fiquei muito inchado mesmo. Se os irmãos olhassem como eu estava naquela época, os irmãos iriam se assustar com o tamanho que eu fiquei. E quando a Mara descobriu, que foi bem no início da pandemia, eu já estava muito mal. Eu já não estava mais conseguindo dormir à noite. Eu, para não perturbar o sono dela, já estava saindo para dormir no outro quarto de hóspedes. E ela disse: não, isso não está certo. Daí foi aí que ela descobriu que eu estava com essa doença. E eu sou sincero em dizer, nós não sabíamos que era o coração. Nós achávamos que eram outras coisas, porque eram problemas intestinais, eram problemas estomacais e eram problemas no pulmão. Eu tinha uma tosse como se tivesse as pessoas achavam que eu estava com Covid. Foi bem ali no início do Covid, em março de 2020. E quando eu chegava nas clínicas para consultar, as pessoas se encapotavam e não queriam ter contato comigo, mas o problema era o coração. Para encurtar o meu testemunho, meus irmãos, eu fiquei internado por 2 vezes num hospital lá em Joinville, chamado Hospital Dona Helena, no meio da crise da pandemia de Covid-19, e não podia receber visita, apenas a comunicação via celular. Meus irmãos, aí nesse momento da internação, no momento em que eu fiquei isolado, eu comecei a ter crises de ansiedade, posso dizer até que passei por um momento de depressão muito forte. Nunca tinha passado por depressão, minha esposa já tinha passado e eu a gente já acompanha, mas quando é conosco que passamos pela depressão, é diferente.
e a gente faz de uma coisinha desse tamanho, parece que é uma coisa enorme, e a gente não consegue resolver, e aquilo cresce de tal maneira na mente da gente. E ali no leito daquele hospital, meus irmãos, eu descobri que a vida da gente é frágil. A nossa vida é frágil. Que nós não temos poder para nos manter de pé ou para resolver os nossos próprios problemas. Lá naquele leito do hospital eu percebi que a nossa mente é frágil. A nossa mente precisa, a nossa mente adoece e também precisa de cuidados, assim como o nosso corpo. Eu não me preveni, eu não cuidei do meu corpo como eu deveria ter cuidado, com remédios, com alimentação, com exercício físico. Hoje eu tomo 7, 8, 9, 10 comprimidos por dia para poder estar aqui. Eu ainda estou em tratamento. E lá naquele hospital, o médico me disse assim: pelo líquido que derramou da tua pleura, aquele líquido, quando nos dias que eu saía do hospital, porque foram 2 internações grandes, mas um período eu fiquei fora do hospital, voltei para casa, mas tive que voltar para o hospital. Quando eu saí do hospital a primeira vez, se eu me deitasse, meus irmãos, o líquido da pleura corria aqui no meu esôfago e garganta, e aquele líquido corroeu a minha garganta, as minhas pregas vocais. E hoje eu não canto mais do jeito que eu cantava antes dessa doença. A minha voz, ela alterou bastante. E o médico me disse assim, ó, eu disse para ele que eu cantava, que eu tocava trompete. Ele disse: você não vai mais poder nem cantar, e você não vai mais poder tocar o seu instrumento, porque essa fissura, você vai ter que fazer fisioterapia para poder aprender a respirar de novo. Abriu uma fissura muito grande na sua pleura e derramou muito líquido. E esse líquido, esse ácido, queimou as minhas pregas vocais. Meus irmãos, hoje eu ainda tomo remédio para o coração. Se eu não tomar, eu sinto, ele começa a ter ataque cardíaco de novo e dói, é uma dor física mesmo, e ele começa a palpitar. Mas pela misericórdia de Deus, aleluia, eu continuo louvando o nome do Senhor, eu continuo tocando o meu instrumento. Por isso, só por isso, eu agradeço a Deus pelo milagre na minha vida. Aleluia. Meus irmãos, eu entendi que a nossa vida, ela é passageira, ela é temporária, porque teve um momento lá no hospital que eu achei que eu ia morrer. Teve um momento lá naquele hospital, porque ninguém descobria o que era. Eu estava lá para descobrir quais os problemas eu tinha. Eu achava que não era simplesmente coração, porque todos os outros órgãos estavam em desordem, estavam mal funcionando. E aí eles fizeram muitos exames, não, mas não é, até descobrirem e chegarem ao diagnóstico final: é coração. E foi ali um médico, Dr. Romeu, que eu me trato com ele ainda. Se os irmãos, eu sempre falo isso para quem eu conto a minha história, se os irmãos olharem para ele, não vai dizer: não é um médico, isso é um caminhoneiro, um homem bem simples assim, isso é um homem, né? Mas é um médico que acertou na minha medicação. Graças a Deus, Deus colocou aquele homem no meu caminho, e hoje eu tomo esse remédio, que não é um remédio barato, mas é o remédio que me dá vida. E através desse médico, através da inteligência que Deus deu a ele, eu estou aqui hoje contando o meu testemunho. Mas naquele leito de hospital, quando eu achei que eu ia morrer, a minha esposa foi uma guerreira nesse período, nesse tempo, porque durante todo esse processo, meus irmãos, do ano de 2020, início de 2021, ela não teve marido, ela teve alguém para cuidar, alguém que não produzia,
alguém que entrou nesse processo de depressão e foi difícil de sair, porque eu fiquei à parte, contas para pagar, tudo ficou deletado da minha mente, e eu não me preocupava com isso, eu não queria saber disso. Nós morávamos atrás da igreja lá em Monte Castelo, já era obreiro do pastor Admilton. Sou grato a Deus pela vida do pastor Admilton, que cuidou de mim nesse momento. Só tinha ele e eu como obreiros ali na sede. O pastor Jonatas cuidava de uma congregação a 30 quilômetros de distância. O presbítero Onírio não estava conosco ainda. E o pastor Admilton, se ele quisesse, ele podia ter me mandado de volta para São Francisco, onde era a minha cidade natal. Ele podia ter me mandado. O pastor de São Francisco se ofereceu para me acolher, mas o pastor Admilton me manteve lá, inativo, dentro de casa, atrás da igreja. Eu escutava os irmãos cantando os hinos da harpa e eu chorava porque eu não conseguia ir para a igreja. Aleluia. E naquele momento em que eu achei que eu não ia sobreviver, que eu ia morrer, eu não dormia mais deitado na cama, eu dormia sentado na minha mesa de jantar, porque eu não podia me deitar, porque o líquido corria para minha garganta. Meu filho mais velho estava no CTM em Blumenau. O meu filho mais novo estava em casa e participou de tudo isso, ajudou muito nesse processo, ajudando a mãe. A Mara, como eu disse, foi uma guerreira, não só por ter cuidado de mim, meus irmãos, mas porque ela foi uma guerreira na oração. Aleluia. Ela não teve vergonha de pedir para mulheres que ela conhecia de oração: orem comigo. E as mulheres ligavam para ela na madrugada e eu ouvia as orações na madrugada pela minha vida. Não tinha reação nenhuma, irmãos, não tinha. O coração, a gente acha que é só um órgão, né? Mas eu perdi toda a sensibilidade ali com aquele processo de depressão em que eu passei. As irmãs do ciclo de oração da nossa igreja lá em Monte Castelo, quando o ciclo de oração acabava, elas vinham na garagem da nossa casa, dobravam os seus joelhos ali e encostavam as mãos em direção à nossa casa e oravam por nós. Aleluia. E eu tenho certeza que foi a oração que me levantou do leito. Aleluia. A oração daquela igreja, a oração da minha família, a oração da minha esposa, a oração da minha igreja de origem, São Francisco do Sul, a oração de pessoas que às vezes nem me conheciam, mas que alguém pedia. Sabe quando alguém chega aqui e faz um pedido de oração? Vamos orar por alguém. Ore com fé, porque tenha certeza que a oração tem poder. Aleluia. E eu me levantei, irmãos. Foi um processo, está sendo um processo. E eu tenho certeza que esses remédios que eu ainda tomo, um dia eu não tomarei mais, em nome de Jesus. Aleluia. O processo foi lento. O primeiro culto que eu participei na igreja, eu não fiquei até o final, não consegui. Eu fiquei até um tempo e aí as emoções começaram a se aflorar. Eu saí, fui para casa e aos poucos o pastor foi me colocando, eu fui voltando, e eu fui cantando o hino e louvando, e graças a Deus estou hoje aqui com essa igreja, trabalhando, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Aleluia. Mas o ser humano, a nossa tendência é achar que somos fortes. Eu não preciso de remédio, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso ir ao médico, eu sou forte, eu nunca precisei de médico, nunca precisei. Mas um dia as coisas acontecem, a gente não consegue controlar o nosso futuro, porque a vida é uma peregrinação, é como uma água que se derrama. É como um sopro, a vida é vaidade, a vida é como um sonho, como um conto que se conta, como já falamos aqui. E aí, meus irmãos, o homem, nós seres humanos, pensamos que somos poderosos, por quê? Porque o ser humano tem a capacidade de compreender a genética, de traçar o DNA,
de liberar átomos. Só que o ser humano não consegue, por exemplo, fazer a humanidade se unir, se amar. Eu não tenho o poder de fazer alguém me amar. Ninguém tem esse poder. A gente acha que pode fazer muitas coisas, e pode mesmo, mas algumas coisas nós não podemos fazer. Nós podemos melhorar de nível da nossa vida financeiramente, melhorar, fazer a nossa vida ser melhor financeiramente, mas nós não podemos satisfazer o nosso coração. É por isso que nós vemos por aí pessoas com alto poder aquisitivo, grandes executivos, grandes empresários, donos de empresas, mas que dentro do seu coração tem uma frustração e às vezes não tem amor da sua família, dos seus filhos, porque ao seu redor, só na sua mente, só existem pessoas interessadas no seu dinheiro e na sua posição financeira. Nós podemos idealizar a união do Ocidente com o Oriente, mas nós não conseguimos dar segurança às nações. Nós prometemos um mundo pleno de felicidade, mas cumprir o que a gente promete, a gente não consegue. A gente pode prometer riquezas nesse mundo, mas não podemos dar a esperança viva. Nós podemos abrir minas no solo, mas não podemos abrir as portas do céu. Existem coisas que a gente só vai conseguir quando a gente entender que Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que pode todas as coisas. Aleluia. Meus irmãos, na Bíblia nós temos vários homens que acharam que podiam fazer do seu jeito. Eu vou fazer do meu jeito e vai dar certo. O pastor falou aqui na quarta-feira passada sobre Balaão, profeta de Deus. Balaão era um homem que era profeta de Deus. Deus falava através da sua boca. E como Deus falava através dele, ele tinha um dom da profecia, ele achou que o dom era dele e que ele podia fazer o que ele quisesse. E alguém contratou ele lá para profetizar contra o povo de Deus. Ele disse: eu vou profetizar. Eu vou amaldiçoar o povo de Deus e Deus vai ter que fazer, porque eu sou profeta dele. E quando ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, da boca dele só saiu bênção para o povo de Israel. Aleluia. Balaão tentou por 3 vezes profetizar, não conseguiu. E ele ainda ensinou a Balaque, ao inimigo de Deus, ao inimigo do povo de Deus, como é que eles conseguiriam derrotar o povo de Deus. Olha, coloca ídolos no meio e eles vão adorar outros ídolos e vão aborrecer a Deus e vão ser amaldiçoados e vocês vão ganhar a guerra. Ele ensinou o caminho das pedras. E a morte de Balaão, morreu junto com o povo inimigo. O seu fim foi trágico. Outro homem que achou que poderia enganar a Deus, digamos assim, esconder as coisas de Deus, Acã era pertencente ao povo de Deus. Acã atravessou o deserto, meus irmãos, com o povo de Deus. Ele chegou na terra prometida, ele passou o Jordão, ele chegou na terra prometida, ele chegou do outro lado. Ele passou os 40 anos, ele não era da primeira geração, ele era da segunda. Ele passou os 40 anos como filho, como adolescente, como jovem. Chegou do outro lado, entrou na terra prometida e lá dentro ele vai se apoderar de algo que não é dele. Vai guardar dentro da sua tenda, esconder debaixo do tapete, com a conveniência da sua família, da sua esposa, esconderam bem escondidinho embaixo do tapete alguns pertences de ouro e acharam que Deus não ia ver e que não ia fazer nada. Nós somos assim, meus irmãos. Às vezes a gente quer esconder as coisas e a gente acha que esconde do esposo, da esposa, do pai, da mãe, da família, do pastor,
da igreja e quer esconder, mas de Deus, meus irmãos, ninguém esconde. Aleluia. A palavra de Deus hoje para mim e para você é assim: o nosso Deus é poderoso. Nós somos frágeis, Ele é poderoso. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele tudo vê, Ele conhece o teu coração. Aleluia. Não adianta se esconder da presença dele. Irmãos, para terminar, o Estevão, que foi o primeiro mártir, ele morreu assim como Acã. Acã foi apedrejado porque escondeu as coisas e quis esconder das coisas de Deus. Mas Deus viu e a punição era o apedrejamento. Estevão foi apedrejado, mas não por esconder as coisas de Deus, mas por revelar a glória de Deus aos homens, por pregar o Evangelho, por pregar Jesus, por falar de Jesus. Aleluia. Também foi apedrejado. Então, meus irmãos, não é o jeito que se morre, não é o jeito que se vive aqui nessa terra, não é as suas condições financeiras, não é pelo que você tem ou pelo que você não tem, mas é o jeito que você vive, é a forma em que você anda nessa terra. Aleluia. Vou pedir as 3 cadeiras. Aleluia. Eu quero dar um exemplo aqui, porque o que determina para mim e para você a nossa vida é o tempo. Deus nos deu um tempo determinado aqui nessa terra, para mim e para você. E Deus nos dá o tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Nós falamos ali sobre 70 anos, 80 anos. Mas Deus nos dá um determinado tempo aqui nessa terra. E nesse determinado tempo aqui, que você tem aqui nessa terra, você tem a oportunidade. Deus dá oportunidades para nós. Ele abre portas, mas é você que decide se vai entrar por ela ou não. Nesse tempo, que pode ser longo, Matusalém chegou a 969 anos, né? Foi um período muito longo de vida, mas para nós hoje, a vida foi dado um limite por Deus, para mim e para a tua vida. O que não pode, meus irmãos, é fazer igual eu fiz com relação ao remédio. O remédio estava ali, o médico prescreveu, eu poderia tomar o remédio, mas eu preferi, não, isso aí não vai me atingir. Mas a cada dia que eu não tomava o remédio, era um dia menos na minha existência lá na frente. Cada dia que eu não tomava o remédio, que eu não tomei o remédio há 20 anos atrás, foi um dia menos, uma hora menos, que eu vou perder lá no meu futuro. Cada dia que eu deixei aquela oportunidade de tomar aquele pequeno remédio, que para mim não fazia diferença nenhuma, mas lá para o meu coração ele estava querendo. Cada dia que você vem aqui, que você tem uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de tomar esse remédio, e você fecha o seu coração, é um dia a menos das oportunidades que Deus dá para você. Essas 3 cadeiras aqui vão simbolizar passado, presente e futuro. É o tempo. É o nosso tempo. É o tempo que Deus dá para nós. Nós temos um passado, nós temos um presente e nós teremos um futuro. Nós não podemos viver presos ao passado, achando que na minha época era melhor. Quando eu estava na igreja lá 30 anos atrás era melhor. Quando eu vivia assim era muito bom, e aquele tempo, e a gente fica preso ao passado, e aí a depressão toma conta da gente. Por quê? Preso às coisas do passado.
eu fiz, eu fui, eu fazia, eu ia e hoje não vou mais. Também não podemos ficar presos ao futuro, ansiosos com o que vai acontecer, ansiosos com, falei para os jovens ontem, com o casamento, com o emprego, como que vai ser, como é que vai ser, será que eu vou ter uma casa, será que eu vou conseguir? Ansiosos, ansiedade, preso às coisas do futuro. E também, meus irmãos, eu não posso simplesmente ficar preso ao hoje e dizer, eu vou viver a minha vida hoje, eu vou curtir, eu vou fazer tudo o que eu posso, porque eu tenho que viver hoje, vou esquecer o passado e deixo o futuro para lá, que amanhã a gente resolve. Eu vou viver o hoje, eu vou curtir o hoje. Eu preciso ter equilíbrio. O pastor Admilton sempre diz isso, olhar para o retrovisor do passado, que o carro sempre tem um retrovisor pequenininho para a gente olhar para trás e saber o que a gente já passou, as coisas que a gente viveu, né? Dar aquela olhadinha no retrovisor, mas olhar para frente, o para-brisa bem grande, sabendo que tem uma eternidade. Depois dessa vida aqui, há uma eternidade com Deus. E a gente não passa a eternidade, a gente não vai passar a eternidade com Deus, porque a eternidade não passa. A gente vai viver uma eternidade com Deus. E aí, o que a gente faz então? Se eu não posso viver atrelado ao passado, não posso viver só do futuro, das coisas futuras, não posso viver pensando no hoje, sabe o que a gente faz? A gente convida alguém, e esse alguém, ele mudou a história em duas partes. Olha o tempo aqui, ó, duas partes. Quando Jesus veio a essa terra, ele mudou a história da humanidade e do planeta Terra em dois tempos: antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. E Ele quer nessa noite fazer um convite para você mudar a sua história, antes dele e depois dele. Aleluia. Se eu entregar a vida para Ele, pode ter perdido muito tempo do passado, você pode ter perdido muitas oportunidades, mas hoje Ele te dá uma oportunidade de ter uma vida que você vai olhar para trás e antes de Cristo eu era assim, mas depois de Cristo agora eu sou assim. Aleluia. Quando eu estava lá no leito do hospital, quando eu achei que eu ia morrer, quando eu pensei que não tinha mais, eu fiz uma oração a Deus, porque eu tinha Deus, e eu fiz uma oração a Ele. A minha mente estava doente, o meu corpo estava doente, meu coração, as minhas emoções estavam doentes, mas eu tinha consciência de que eu tinha Deus, que Deus estava comigo. E eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: Deus, se Tu vai me levar, eu estou preparado. Eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu estás comigo. Apesar de que Tu me fez promessas, mas a minha vida é Tua. Tu és soberano, Tu és poderoso. Lá na cama do hospital eu fiz essa oração, chorando. Mas Senhor, eu pedi, cuida da minha família, continua com os meus, aleluia, e que eu possa, através da minha morte, ainda ser um testemunho para muitas pessoas. Essa foi a oração que eu fiz lá no leito de hospital, porque eu sabia que o meu Redentor, aleluia, poderia me dar vida ou poderia me levar para estar junto com Ele, não importava. Eu sabia que Ele era o meu Redentor, aleluia. Quando eu fiz essa oração, eu descansei, aleluia. Eu sabia que Deus poderia me levar, eu sabia que Deus poderia me curar se quisesse, e Ele me curou. Eu estou aqui nessa noite, e Ele me trouxe nessa noite para dizer para você: a sua vida
ela pode ter um antes e depois de Cristo. Seu casamento pode ter um antes e depois de Cristo. O seu ministério, ainda que você é crente, pode ter um antes e depois de Cristo, assim como a minha vida teve um antes e depois de Cristo, mesmo eu sendo crente, mesmo eu sendo cristão, mesmo eu sendo obreiro. Eu precisei passar por essa experiência. Mas aí você pode dizer: para quê? Que Deus permitiu que você ficasse doente, fosse para o hospital? Para que eu pudesse ajudar. Quantas pessoas que eu já ajudei com o meu testemunho. Eu nunca tinha passado pela depressão, passei pela depressão para poder ajudar pessoas depressivas. Aleluia. Eu nunca tinha passado. Eu tive um momento que eu tomei um remédio lá que me deu euforia. Eu fazia assim no lençol do hospital. Euforia. E quando a enfermeira olhou, ela disse: o que está acontecendo? Eu rangia os dentes e eu amassava o lençol assim. Eu falei: eu não sei. Ela disse: o senhor está tendo euforia. O que é euforia? Euforia foi um remédio que eu sou alérgico a esse remédio. Não me lembro o nome agora, mas está anotado aqui nas indicações do celular. Eu não posso tomar esse remédio porque me dá euforia. Euforia é um êxtase ruim que dá. É um êxtase ruim que dá na vida da gente. E muitas das vezes a gente tem tomado esse tipo de êxtase ruim nas mídias sociais. Parece tão bom ali, tão legal, e a gente se diverte, e a gente está ali, e a gente fica preso, e a gente vai, e quando a gente vê, está num momento de euforia. Isso é prejudicial para a nossa saúde mental. Isso é prejudicial para as nossas emoções. Cuide, evite. Sabe o que ela fez? Ela colocou lá no meu prontuário: ele não pode tomar tal remédio. Ele tem que evitar, porque senão dá euforia. Jovens, cuidado com as coisas que a mídia, que a rede social oferece. Às vezes dá uma euforia no momento, mas está sendo prejudicial para a sua vida espiritual. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão, minha irmã. O tempo que pode ser antes de Cristo e depois de Cristo, tem uma oportunidade, uma porta aberta hoje para você. Aleluia. Quantas oportunidades eu vou ter ainda na minha vida? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer quantas oportunidades você terá. Mas eu gostaria que você aproveitasse essa. Deus está te dando hoje uma oportunidade, aleluia, de viver uma vida inteira aqui na terra e a eternidade com Ele. Aleluia. De bênçãos, de vitória, de saúde. E aí por isso que eu digo que nós crentes, eu vou falar por mim, né? Eu estou generalizando aqui, mas eu vou falar por mim. As pessoas olham para a gente, olham para os obreiros aqui e dizem: são santos homens de Deus. Amém. Somos santificados por Deus quando aceitamos a Jesus. Mas na nossa essência, o André aqui é mau, é ruim, e é por isso que eu preciso estar aqui na quarta-feira, eu preciso estar aqui no ciclo de oração, eu preciso estar aqui na escola dominical, porque essa essência ruim está sendo tratada com o remédio da palavra de Deus, e se eu ficar sem esse remédio, lá na frente, seu coração vai sentir, aleluia, os seus órgãos internos vão sentir, a sua mente vai sentir, a sua família vai sentir o efeito da falta do remédio diário que você precisa tomar. Aleluia, glória a Deus. Se você foi tocado por essa palavra, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Os obreiros vão impor as mãos sobre você. Aleluia. Se você precisa de um remédio para curar as suas emoções, quem sabe você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, quem sabe você está precisando lá dentro da sua casa de um remédio para tratar algo específico lá, vem à frente, aleluia. Quem sabe você está precisando de um remédio para tratar uma doença da alma, estresse, ansiedade, depressão, dos seus sentimentos. Ou quem sabe você está precisando
de um tempo melhor com Deus. Aquele leito de hospital serviu para mim como um tempo de aprendizado com Deus. Aleluia. Eu fui usado por Deus para falar de Jesus para outras pessoas naquele lugar. Talvez vocês não estejam entendendo o processo, mas Deus tem planos e projetos nessa luta, nessa enfermidade, nessa doença. Ou talvez você não tenha aceitado ainda Jesus como Salvador. Eu quero te convidar também a vir à frente, ou para voltar para os caminhos do Senhor. Venha, aleluia. Venha receber a oração. Os obreiros vão descer ali, nós estaremos orando, aleluia. Venha com fé, aleluia. Eu creio que essa palavra do tempo, há tempos para todas as coisas, e ela vai tocar o teu coração. Há um bálsamo que vai ser derramado sobre a tua vida e vai curar essa ferida. Palavras que foram ditas, atitudes que foram tomadas e que magoou o seu coração. Venha receber a oração e você vai sentir o bálsamo tocando a sua vida. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estenda a sua mão, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi ministrada conforme tu colocaste no meu coração. Eu sei que existem vidas aqui precisando de remédio, Senhor. Eu sei que existem vidas aqui, Senhor, que pelo tempo que estão sem o teu bálsamo, sem a tua palavra, estão com o coração quase desfalecendo. O coração está batendo forte porque está querendo avisar que precisa de remédio, que precisa da tua palavra, que precisa de ti. Aleluia. Quem sabe a estrutura já foi danificada, outros órgãos já foram danificados, outras pessoas da família já foram atingidas. Quem sabe, Senhor, Deus, a cura precisa se estender até a casa, até o lar, até o casamento, até a família, a estrutura, a raiz, ó Deus. Mas pelo poder que é no teu nome, pelo poder que é na palavra do Senhor, aleluia. Senhor, tu és o Deus que cura. O teu Filho Jesus foi enviado a essa terra, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por Ele. E eu sei que tu estás dando essa oportunidade hoje aqui, Senhor. Quebra essa barreira, Senhor. Deus, que a partir de hoje, todos os dias nós venhamos a tomar esse remédio, Senhor, que é a tua palavra. Senhor, que esse remédio, Senhor, que tu já pagaste o preço que é alto lá na cruz do Calvário, que esse remédio possa fazer efeito e entrar na nossa vida. Mas nós precisamos diariamente, aleluia, tomar esse remédio. Toca agora, Espírito Santo, derrama no teu bálsamo, derrama sobre essas vidas que estão sendo tocadas por esses obreiros, por esses homens de Deus. Toca agora, restaurando, Senhor, o batimento cardíaco, restaurando a emoção, repreendendo toda depressão em nome de Jesus, toda ansiedade pelo poder que é no nome de Jesus, todo pecado pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, no alto da cabeça, a ponta dos pés, as emoções, Senhor, nos nervos, ó Pai, Senhor, toda depressão seja repreendida em nome de Jesus, toda ansiedade, ó Pai, ó Deus, tudo aquilo que o inimigo jogou, lançou de seta contra essa pessoa, em nome de Jesus, o dardo inflamado cai agora, e o dardo inflamado perde todo o poder, perde toda a autoridade, na autoridade do nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, cura agora, conforme a tua palavra.